Alô, meus amigos, hoje é terça-feira, dia 11 de junho de 2019. Nós estamos iniciando ao vivo mais uma edição do programa Espalha Fatos, aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET e canal 508 da Vivo HD. O programa Espalha Fatos hoje vai apresentar uma entrevista exclusiva com duas personalidades, dois expoentes do setor de saúde da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Amanhã eu quero acrescentar que estará de volta comigo aqui o companheiro Sérgio Lessa. Muito bem, doutora Ana Cristina Cantsus, secretária municipal de saúde, e Dalmo Viana, que é o secretário adjunto. Inicialmente, é claro, as mulheres em primeiro lugar. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui. Prazer. Dalmo, obrigado também. Muito obrigado. É um desafio, não é, doutora? Cuidar da saúde enorme num município desse tamanho, né? Com essa população, é um grande desafio. E é uma meta aí importante para a gente. A senhora pensar. teve uma experiência bastante importante na semana passada, mostrando as intenções da Secretaria e o que a Secretaria havia feito também na Câmara Municipal, nesta série de LDO, que se chama isso? Leis de diretrizes orçamentárias, né? Então, o que a comunidade guarulhense, política, administrativa, quer da sua Secretaria? Eu sei que é a Secretaria talvez mais cobrada, não é? Da Prefeitura. Nós somos dizem até que dizem até que é o calcanhar de Aquiles da Prefeitura Municipal. O que a senhora acha disso? A saúde é cara, né? A saúde é cara e ela requer uma resposta imediata. E todo o planejamento hoje, com esse desfinanciamento que vem do Sistema Único de Saúde, a solução hoje para todos os municípios, para o país inteiro, é achar um financiamento adequado para o sistema de saúde. Guarulhos carece não a é cidade deve muito, mas questão de bilhões, aí tem problemas ligados à saúde. O que o povo mais reclama, falta de médico, falta de remédio e a dificuldade de marcar. Não, concorda com isso? Olha, toda a administração enfrenta problemas na área de saúde. E isso é um diagnóstico que você vai encontrar em todos os municípios, né, do país. E a razão disso, irmão, ela é objetiva. Por exemplo, o sistema de saúde de Guarulhos, com certeza, ele vem melhorando e vem tendo cada vez mais investimento. Agora, a partir do ponto que melhora, essa notícia ela se espalha também. E aí a secretária vai colocar aqui com precisão que a gente tem atendimento de pessoas que moram fora do município de Guarulhos. Isso é um resultado de uma gestão que começa a encontrar não só caminhos, mas começa a melhorar esse atendimento. E você acaba sendo invadido por outros municípios que não têm um atendimento como a gente... Lógico que a gente pretende melhorar cada vez mais, mas a gente vai sofrer com isso e todo município sofre com isso, não tenha dúvida. Se você perguntar para o prefeito, por exemplo, de Barueri, que tem uma renda per capita de municípios muito maior do que Guarulhos ou outro município de São Paulo, ele vai enfrentar o mesmo problema. A doutora Ana Cristina está aqui desde o início da administração. Sim, eu estava como diretora. Inicialmente diretora de departamento? Isso, do Departamento de Atenção Integral à Saúde, e depois eu virei secretária. Secretária. Desde junho do ano passado. Nós entramos agora no terceiro ano de administração. A senhora consegue vislumbrar um progresso nesse sentido? Nós conseguimos acertar vários sistemas hoje que estavam fora do programa ministerial. Nós colocamos tudo dentro do modelo ministerial. A cidade ela não vinha num sistema de informatização. Ela ficou um pouco atrasada com a questão da informática, com a questão das agendas, com a questão das regulações. Então hoje nós viemos consertando todo esse montante. Teve um momento de desabastecimento. Hoje o nosso índice de desabastecimento é 14,3. O que significa isso? Isso assim, hoje eu tenho só 14% de medicamentos não previstos dentro da REMUME, que é a relação de medicamentos municipais. Mas nós chegamos no momento de quase 70% de desabastecimento. Então nós já diminuímos dentro da nossa administração, nós fizemos uma força-tarefa desde a minha vinda de acelerar todos os processos de compra de medicamentos hoje que nós temos que dispensar para a população. Vamos transformar isso numa linguagem que talvez o público entenda mais. Quer dizer, de 10 medicamentos, houve ocasião em que Guarulhos não tinha 7. Isso, para fornecer para as pessoas doentes. E hoje nós estamos em 14, 1,4.
Isso significa que a pessoa chegando lá, ela pode ter acesso. O que falta, por exemplo? Quer dizer, aspirina, remédio para pressão alta, que mais? Hoje nós compramos os medicamentos em forma de ata. Então, se a gente não tem, vamos supor, uma dipirona, nós temos um paracetamol, que é similar daquela ação do medicamento. Mas hoje nós dependemos também de compras de alguns laboratórios. O que dificultou muito a nossa compra do medicamento? Nós tínhamos dívidas atrasadas e os laboratórios não entregavam mais. E aí nós precisamos refazer todos esses contratos, chamar de novo esses parceiros para começar a participar dos nossos pregões para compra desses medicamentos. Então o município precisou honrar alguma série de compromissos para começar a ter credibilidade no mercado, para começar a ser disputado de novo como Isso aconteceu, digamos, no primeiro ano do governo? Até o segundo ano nós tivemos um pouco de dificuldade. Agora que nós começamos já a entrar dentro dos eixos de honrar os contratos. Hoje a prefeitura deve algum dinheiro para o laboratório? Não? Sim, das dívidas nossas passadas, nós devemos alguma coisa e a gente tenta negociar quando ele é um fornecedor específico daquele medicamento. Então, quando eu não tenho um outro para comprar, porque as negociações do passado, nós não temos como ficar pagando dívidas do passado com 1 bilhão que eu tenho de orçamento, eu tenho que honrar o que eu preciso para hoje. Ficar pagando dívida passada, eu não vou conseguir administrar. Se a senhora só fica pagando dívida, não vai ter dinheiro para comprar remédio. Exatamente, não vou deixar esse índice cada vez mais baixo, né? Então, agora, a nossa meta é chegar em junho abaixo de 10% de desabastecimento. Então, ficar com um produto faltando de uma lista de 10, vamos supor assim. Como hoje o serviço de remédio, por exemplo, né? Nós vamos começar com remédio, depois nós vamos para médico, depois nós vamos para consulta, vamos tentar falar sobre tudo isso aqui. Hoje, qual é a situação? Quantas pessoas, por exemplo, o setor de remédios atende em Guarulhos? Você chega a ter ideia? 75% da nossa população hoje é SUS dependente. E 75. Não só na entrega do medicamento. O medicamento é até muito mais. Porque se a pessoa ela tem uma receita, ela sabe que tem no posto, ela pode ir buscar. O SUS não participa dessa distribuição de remédios? O SUS é da distribuição de remédios. Só que assim, tem medicamentos que é de manutenção do sistema, que é o nosso nível. Agora, de alta complexidade, que é o mais caro, hoje é a responsabilidade do Estado. E muitos desses medicamentos fazem parte da relação que nós não entregamos, mas é o Estado que não está fornecendo por dificuldade. Então, o paciente ele precisa de uma insulina especial, quem fornece essa insulina especial é o Estado. Olha, nós temos um participante aqui da nossa conversa que veio do governo do Estado. Né? Você pode dizer alguma coisa disso? Posso, isso? Sem dúvida nenhuma. Para localizar o nosso público, você está na administração em bem menos tempo que a doutora aqui, não é? Eu recebi o convite do prefeito Guti para fazer parte. E veio do governo do Estado para cá. Exato, em janeiro, né? Depois que cessou a minha participação no governo do Estado. 5 meses. Porque eu fiz parte da gestão, né, do ex-governador Márcio França na Secretaria de Planejamento e Gestão e era responsável pela Secretaria de Articulação com os municípios. Para ser mais objetivo para a população entender, era responsável por todos os convênios e transferências voluntárias de recursos aos municípios. Por exemplo, o programa de recapeamento que a gente teve no governo do Estado de São Paulo, eu que dirigi, né, e recebi essa tarefa do ex-governador Márcio França. E a gente fez alguns convênios com o município de Guarulhos e fazia interlocução também do planejamento com a saúde. Não ligada a... E agora, e a saúde? Onde que você identifica problemas no sentido do Estado acelerar esse tipo de ajuda que Guarulhos tanto precisa? Onde é que está o problema? Bom, por exemplo, eu vou falar num caso, um exemplo específico. Mudou, né? A gente não vai falar em política aqui. Mas não, sem problemas. Num caso específico que eu acompanhei diretamente, a pedido do governador à época, que foi o Hospital de Amor de Câncer de Barretos, por exemplo. Né? A gente tinha um problema muito grande sobre remédios de alto custo, como a doutora colocou aqui, que é de responsabilidade do Estado. Esse problema Guarulhos vive hoje? Todos os municípios eles vivem com todos os municípios do Estado. E aí o Estado ele tinha uma política de deixar judicializar em qualquer circunstância. Quando o ex-governador assumiu, ele buscou um diálogo com o Hospital de Amor para que não se levasse à judicialização e que a expertise do Hospital de Amor apontasse quais os casos realmente mereciam a indicação do medicamento. Porque o que acontece? Apesar de você ter uma indicação de quais casos mereciam,
como o Estado tinha a política de deixar tudo judicializar, mesmo aqueles que não teriam o mesmo benefício, judicializavam. Então você tinha um volume muito maior e ao final do processo era mais caro. O serviço de distribuição. Exato, era mais caro para o Estado, não tinha a mesma efetividade para o paciente, então assim, todo mundo perdia, porque você perdia 3 meses com ações até você comprar o medicamento. Eu preciso de um remédio, doutora. Eu vou direto, se eu não tenho dinheiro, é claro, para comprar esse remédio, eu vou à prefeitura, vou a um posto de saúde ver se eu consigo esse remédio. Que tipo de remédio o posto de saúde pode... O posto, ele atende a maior parte da atenção básica, que é os remédios que têm hoje na rede para hipertensão, diabetes, de baixa complexidade. O que acontece? Hoje, um PA, ele tem uma outra gama de medicamentos, né? São os medicamentos injetáveis, mais urgentes, então ele tem um outro perfil de entrega e abastecimento. E o Estado, ele tem um outro perfil dos remédios mais caros ou que complementam essa atenção integral ao paciente. Hoje, o problema do município não é nem a questão do alto custo do Estado, é a judicialização. Hoje o município enfrenta uma dificuldade enorme com a questão porque da justiça judicialização obriga do certas medicamento. coisas que o município não pode dar. Então, nós temos aqui, ofertamos fralda de marcas e o município vai lá, ele compra uma marca única dentro de um pregão e fornece todos os tamanhos para o município. Entra uma pessoa que quer uma Pampers, eu quero uma Huggies, eu quero não sei, eu tenho que fazer uma compra exclusiva para aquele determinado E se não fizer, paciente. ele vai para a justiça. Ele vai na justiça vai na e nós justiça. somos obrigados. Então, assim, é suco, Adesa, é Danoninho, é água mineral, sabe? São coisas que fogem do escopo do que é atenção básica. E isso representa hoje para a gente quase 4 milhões de medicamentos que nós temos judicializados, 4 milhões de gasto dentro do orçamento que nós estamos comprando fora do padrão da Remume, que hoje nós temos 156 medicamentos dentro do município, que o município tem que fornecer e abastecer. Desses nós temos de falta 20 medicamentos, mas o que eles entram e que prejudicam toda a minha organização do sistema é a judicialização. A participação da justiça. Uma pessoa que vai num posto de saúde e não tem um remédio, ela vai para a justiça, como é que ela procede? Vai na promotoria, vai no Ministério Público? Como que isso acontece? Ela vai ter alguns caminhos. Defensoria Pública, né, vamos dizer assim. E lá não se discute muito, né? Isso, exato. Eu ia falar exatamente isso, mano. É porque há uma confusão. Da forma que e chega, aí a gente precisa articular todos esses atores aí para que a gente possa resolver o problema e não criar um problema ainda maior. A secretária esteve, né, recentemente no Tribunal de Contas do Estado porque assim, é ponto pacífico entre todos os atores de que existe hoje um problema com a judicialização que impossibilita você de implementar aquilo que foi planejado no orçamento. Impossibilita. A senhora acredita que esse é o maior problema hoje? Né? Sim, porque nós temos que trabalhar hoje com uma organização de compras sequenciais e de abastecimento. Isso. E aí, quando eu fujo desse, eu pego um caso isolado, tenho que pôr ele dentro assumir essa responsabilidade de compra sequencial, eu tenho que abrir 1.538 atas, que são os casos hoje judicializados. Entendeu? Então, assim, é muito difícil hoje para o município fazer a descrição desses medicamentos, fazer ele direcionado, trazer para comprar uma coisa única. Hoje um laboratório vai vir aqui querer me vender para um paciente, ele não tem interesse, então eu posso descumprir essa ordem judicial. O governo municipal não pode chegar lá comprar um remédio sem licitação. Não pode. É um processo tem complicado. Todo um processo. Muito bem. A gente pelo menos identifica o problema. Agora, a outra questão, de remédios a gente cumpriu aqui a nossa conversa, mas as consultas. Consultas como é que médicas, né? Hoje nós fizemos uma opção. A maior reclamação é a fila. Né? O povo não, a verdade é assim, o município ele fez um enfrentamento, que nós tínhamos uma grande quantidade de médicos no município que não estavam cumprindo o horário de trabalho preconizado. E essa condição do trabalho, então nós tínhamos uma agenda não compatível com a hora médica colocada dentro do município. Então nós fizemos esse profissional hoje, ele se acertou na vida e reduziu muito a jornada de trabalho dentro do município. O que nós fizemos com isso, com essa redução de número de ofertas? Nós abrimos contratações de emergência, extensão de jornada de trabalho, então nós fizemos, e um concurso. Abrimos um concurso, vieram aqui prestar, tinham inscritos 1.523 médicos, vieram prestar a prova 400
e desses 400 e pouco, 351 que passaram na prova. Aprovados. Hoje nós disponibilizamos 151 vagas, porque é o número de vagas que nós somos obrigados a chamar para honrar este concurso, e é o déficit hoje da nossa rede, para pôr em todos os lugares onde está faltando um profissional. E nós temos o plus a mais, que se alguém desistir, alguém sair, a gente pode ir chamando dessa lista de espera, de reserva, que nós temos que cumprir em até 2 anos dessa contratação. Quantos médicos atualmente trabalham? Hoje, no município, nós temos 798 médicos concursados pela Prefeitura de Guarulhos. São funcionários municipais. Funcionários municipais, mais 1.136 das organizações sociais, que são as prestadoras do município. Então, o município tem 1.934 médicos, hoje, dentro do município, cumprindo a legislação que a Organização Mundial de Saúde pede, que é um médico para cada 1.000 habitantes. Nós temos uma porcentagem menor ainda, nós temos um médico para cada 800, 900 aí habitantes, mais de né? 1 milhão de habitantes, quantos médicos para... Dentistas entram nessa área também? Então, na nossa rede, nós temos odonto, temos todos os profissionais, equipe multiprofissional. Esses médicos, eles ficam nutricionista, nos enfermeiros, postos de saúde e nos postos hospitais de saúde, nos hospitais, dependendo do nível da atenção. Cada médico, ele tem a obrigação de se dedicar a quanto tempo? Depende da contratação dele. Ele pode fazer um contrato no mínimo de 12 horas aí, né, para prestar um plantão no município, até 20 a 40, né? Ele pode fazer Esses médicos já são contratados, já estão trabalhando, já estão estão contratados, trabalhando com a agenda disponível. Como explicar as filas? A rotatividade, sim, porque por que a gente tem fila? O número de oferta na atenção é menor do que eu tenho de demanda, né? Então, assim, hoje eu tenho mais solicitações médicas do que a oferta para disponibilizar do exame. Vamos supor, eu tenho 5 médicos gerando vários pedidos de ultrassom dia e eu tenho uma capacidade instalada fixa daquele ultrassom. Então, ele não é... Tem uma coisa que precisa ficar claro aqui, o acionamento, né, do sistema público de saúde, ele se dá de maneira mais intensa, ou seja, você tem uma procura maior, 3 anos atrás, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque você tem um aumento das pessoas público, que agora são SUS dependentes. Porque as pessoas que antes estavam empregadas e tinham o seu convênio médico através da empresa, estão desempregados e vão lá participar. Exato. E aí você tem o desequilíbrio, olha como ele acontece de forma... E é preocupante isso, e a gente precisa discutir, por exemplo, a questão da reforma, né, no país, a reforma orçamentária, que é extremamente importante. Por quê? Com o desaquecimento, como a gente tem uma arrecadação praticamente centrada no consumo, a gente tem um consumo menor. A máquina pública acaba arrecadando menos, mas ela é mais demandada porque as pessoas estão desempregadas e precisam de serviços públicos. Ou seja, você tem uma tendência a aprofundar o problema da dívida pública. Ou seja, a gente precisa reequilibrar isso. O senhor tem uma ideia, em termos assim de porcentagem, das pessoas que deixaram de pagar o serviço de saúde, o seguro médico e que foram para o SUS? Uma ideia aproximada? A gente pensa aí de uns 20% a 20%, mais, 20% a mais do pessoas que ele já que são obrigadas a recorrer ao serviço de saúde, aí você... porque deixaram de ter condições de pagar um seguro de saúde. Ou tem um convênio também com uma baixa cobertura, vamos supor, não dá direito a vários exames, a vários tipos de cirurgia, e essas pessoas vêm todas para a rede pública. Exames. Bom, como é que estamos? Também nós temos uma capacidade... É a grande reclamação do SUS, né? O sujeito vai fazer um exame de câncer e depois o exame sai quando ele já está indo para o cemitério, né? Então, uma coisa importante para eu falar, que eu me incomodo bastante, assim, o município ele tem uma obrigação na atenção, que é o nível de baixa complexidade e média complexidade. O nível de alta complexidade, hoje, quem faz é o Estado. Câncer, quem faz é Estado. Cirurgias de grande porte, quem faz é Estado. Então, uma cirurgia de órtese, de prótese de quadril, de órtese, de uma cirurgia de câncer, quem tem que fazer é o Estado. Então, eu vou exagerar, um transplante cardíaco. Transplante é o Estado. Tudo que é alto custo hoje, quem demanda é o Estado. Então, esse paciente ele entra pela porta
da unidade básica, ele é cadastrado, é identificado, feito até a metade do atendimento dele, e aí ele tem que ser referenciado para o Estado. E estas vagas são difíceis. Hoje a população, ela confunde o que é obrigação do município com o que é do Estado. Ah, meu filho tem que fazer uma cirurgia neurológica e o prefeito é o... Não, não é o prefeito, é o Estado. É o Estado que vai ter que dar essa cirurgia neurológica. Locais, os hospitais municipais, nós temos quantos hospitais? Nós temos um ali perto da prefeitura, no Bom Clima, não é? Do que é o principal. Nós temos o Pimentas, nós temos do Estado. Hoje nós temos o Hospital Geral de Guarulhos e nós temos o Padre Bento. Esses são os dois. Hoje o Geral ele faz por uma OS, ele tá do Estado, mas ele é da OS, e ele então tem um atendimento. O Padre Bento é exclusivo funcionário. Esse OS que a senhora diz, ele é bancado pela prefeitura. Pelo Estado. Não. Pelo Estado. Os dois são do Estado. Social. O nosso, nós temos 5. É o Hospital Municipal de Urgências, que é o HMU, o HMCA, que hoje é da criança, nós temos o Hospital Pimentas, né, que nós vamos fazer, o JJM e o Estela Maris. Esses que fazem o atendimento municipal. Toda a administração conjunta desses hospitais é realizada através da sua secretaria. Todas. Passa todas. por lá. Tirando os do Estado, né? Mas a gente regula, assim, a gente controla a regulação, o encaminhamento, discutindo no Alto Tietê, participação dos 11 municípios, que Guarulhos faz parte do Alto Tietê de 11 municípios. Então, tudo que nós vamos solicitar para o Estado, não é Guarulhos que pede sozinho, nós vamos por uma comissão que tem em Mogi das Cruzes e a gente participa de lá discutindo todos os avanços. Então, vamos discutir um pouquinho mais sobre as filas. O indivíduo, para ser aceito, o cidadão, para ser aceito, ele tem que apresentar algum documento que mora, que reside na cidade de Guarulhos. Eu sei, por exemplo, São Miguel Paulista, Jaçanã, muitas vezes o hospital de Guarulhos fica mais próximo do que, sabe... E existe o caso de atender pessoas de outras cidades? Sim, o SUS é universal, né? A gente tem que partir aí do princípio que o município, SUS é universal. É responsabilidade do SUS município federal, ter o orçamento dele e se organizar para atender toda aquela população. Mas se vir uma pessoa numa livre demanda, que a gente chama, dentro de um pronto-socorro, dentro de um hospital, não pode ser negado esse atendimento. Bom, vamos ao futuro? Vamos ao futuro. O que nós temos programado? Eu tenho a impressão que essa foi a principal questão colocada nessas audiências realizadas ali no auditório da Câmara, não é? Sobre o que se pretende fazer em termos de saúde de Guarulhos. A gente vai continuar caminhando nessa... Nós estamos aí, como eu disse, no 3º ano da administração, teremos o 4º ano, teremos um ano muito complicado, que é um ano de eleições, o ano que vem. Existe algum processo, algum entendimento de que a área de saúde precisa ser enfrentada em toda intensidade através da... Tem dinheiro suficiente para isso? Não. Nunca vai ter dinheiro suficiente. E a gente tem um problema sério que também vem sendo discutido, que é o seguinte, é o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde. As responsabilidades do município, e a doutora, que é uma gestora há muito tempo de saúde, pode colocar. E ela está bastante tempo lá na prefeitura, né? É o seguinte, as responsabilidades dos municípios só aumentou. Eles aumentaram as suas responsabilidades e o seu incremento, inclusive financeiramente falando, o Estado e a Federação, né, a União, diminuiu a sua participação, só que também não entrou com o recurso. Ou seja, você transfere responsabilidade, mas não transfere o recurso. Isso é extremamente problemático e a gente precisa rediscutir isso, para que a gente possa amenizar o problema do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, que é lindo, viu? No mundo nós não temos um sistema como esse. É uma pena. Eu falo com propriedade, porque eu já vivi fora do país, e eu digo que aqui a gente não faz discriminação de cor, credo, religião, nacionalidade. Se um americano caiu aqui na porta e se arrebentar aqui, quebrar a perna, ele vai para o nosso hospital aqui, vai ser atendido e não vai receber uma conta no final do seu atendimento, coisa que não acontece fora, né? Quais são os principais desafios da senhora agora?
Os desafios é repor a rede de médicos hoje dentro do município, é completar essa rede, fazer um apoio então a rede não diagnósticos. está completa ainda. Não, nós temos esses 150 médicos para chamar do concurso público, né? E aí nós vamos fechar todos os buracos. A falta de médico para atender, a falta de médico, já estão isso. me avisando lá que temos 3 minutos. A falta de médico é o que promove as filas. Isso, Né? então assim, nós precisamos resolver repor isso. esses médicos, quantos médicos a senhora precisa? 150, nós vamos repor 150 em todas as unidades para fechar todos os buracos aí das nossas Esse é o escalas. seu desafio de hoje. Esse é o meu desafio de hoje. Aumentar um pouquinho a questão dos exames, do apoio diagnóstico, tentar reorganizar o serviço. Temos postos de saúde suficientes, além dos Temos. A hospitais? construção de postos hoje não é a meta da Secretaria da Saúde, é pôr todos os que tem para funcionar. Mesmo porque nós vamos entrar nesse programa do governo, que tem agora federal, que é ativar mais 29 equipes médicas, 29 postos, para uma equipe noturna. Então nós vamos fazer um terceiro período que o município ainda não tinha. A senhora espera receber a saúde, no caso, espera receber ajuda do governo do Estado? Essa é a sinalização do novo ministro aí agora, com esses postos que Isso tem no essa... caso do federal. Isso. Estadual participa Eu quero nessa fazer história uma também, colocação em relação a isso, porque é o seguinte, nós tínhamos aqui, e aí eu estou colocando no passado, porque isso me entristece muito, porque eu participei desse processo enquanto governo do Estado. A indicação de um AME, né, e também do Hospital da Mulher aqui para Guarulhos. E o governo do Estado, ele precisa, o governador Dória, se sensibilizar de que uma população com mais de 1 milhão de habitantes, eu acredito que seja o único município que não tem, né, especialidades, um AME aqui. E isso está programado, esteve programado, tem um decreto assinado pelo antigo governador destinando... destinando... que não se esqueça de Guarulhos, como ele disse. Não, na verdade, ele já... Exato, eu vou lembrar exatamente também essa questão do metrô. Porque são ações que foram programadas, mais do que isso, elas estão dentro do orçamento, porque o orçamento, você conhece também, ele é remanejável. Você pode fazer uma alteração orçamentária para discutir e governar, são prioridades. Então eu acredito que o governador precisa entender que Guarulhos é extremamente importante e a gente não pode voltar ao passado. Né? Quando Guarulhos não participava das decisões e do orçamento do Estado porque tinha uma posição política diferente. A gente recuperou isso no ano passado, né, para uma participação, uma ação elaborada e conjunta, e isso precisa continuar. A gente espera que não entre outra vez nesse... Infelizmente já dá sinais de que está indo por esse caminho, mas nós vamos acreditar aqui de que a sensibilidade e o republicanismo do governo do Estado e do governador possam superar esses problemas. Dalmo, muito obrigado, viu, pela sua disposição a chegar aqui. Doutora Ana Cristina, Obrigado. Por favor, fique à vontade aí para dizer. A senhora achou que faltou alguma coisa para a gente discutir aqui, não? Não, quem sabe numa valores próxima, direito, né? Numa próxima, mas assim, espero que realmente, como o Dalmo falou, se sensibilize pela questão do AME+. Nós precisamos trazer aí um equipamento de uma resolução um pouquinho maior e nesse modelo aí de hospital dia que a gente tem para fazer as cirurgias e dar alta no mesmo dia para o paciente, aí a gente resolve 70% das demandas e eu deixo os hospitais para a retaguarda das grandes cirurgias eletivas, que seria o grande sonho. Então tem que estar trabalhando todo conjunto. O Instituto da Mulher é importantíssimo para desafogar o JJM, não que ele vá atender mais partos, mas ele reorganiza aquele serviço e aí a dimensão aí do serviço de trazer os profissionais, Guarulhos fica redondo na saúde. Vamos em frente. Muito obrigado mais uma obrigada vez. a você. E a você então que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua atenção. Amanhã a gente volta aqui também com o Sérgio Lessa em mais uma edição do Espalha Fatos, sempre ao vivo aqui pelo canal 3 da NET TV Guarulhos. Obrigado e até amanhã.